Olá, que Deus te abençoe nesse dia. Nós estamos compartilhando com você um devocional da Comunidade do Redentor. E nós agora entramos na carta em que Lutero diz que é a carta mais preciosa, a carta que é a pérola da Bíblia, a carta com a qual é a base da nossa fé e, por excelência, é aquilo que expressa a justiça de Deus, o amor de Deus, o Evangelho na sua essência, que é a carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos é endereçada para a igreja de Roma, uma comunidade que Paulo não conhece, uma comunidade que é uma cidade que Paulo quer ir, tem como alvo, e por isso a sua própria carta e desenvolvimento é a credibilidade, a autoridade, é a base com a qual Paulo quer se endereçar àquela comunidade. Ele está dizendo a partir de quem ele é, aquilo que ele está falando, como que endereça, como que dá autoridade, como quem diz, olha, recebam a mim, porque vale a pena me receber. E essa carta é incrível. E o capítulo 1 de Romanos, que você possa estar se alimentando dia a dia, porque essa carta tem muitas coisas, que Deus nos dê graça para que você retenha aquilo que é bom. No capítulo 1 tem o versículo que é a chave da Reforma Protestante no século XVI, onde Lutero, professor de seminário, ensinando a Bíblia, ele é impactado, resgatado, encontrado pela graça de Deus. E a palavra de Deus diz assim, versos 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu quero destacar aqui, eu quero gastar esse tempo que nós temos juntos aqui, para mostrar para você o impacto dessa palavra para Lutero. Eu estou aqui com a Bíblia, comentários de Lutero, e tem um trecho que fala sobre a reação de Lutero nesse texto. E eu passo a ler. Eu odiava Romanos 1,17, a expressão justiça de Deus, pois aprendi a entendê-la filosoficamente como a justiça segundo a qual Deus é justo e castiga os pecadores injustos. Eu não amava o Deus justo que pune os pecadores, ao contrário, eu o odiava. Mesmo quando, como monge, eu vivia de forma irrepreensível perante Deus, eu me sentia pecador e minha consciência me torturava muito. Eu andava furioso e de consciência confusa, não obstante teimava impertinentemente em bater a porta dessa passagem. Desejava com ardor saber o que Paulo queria dizer com ela. Aí Deus teve pena de mim. Dia e noite eu andava meditativo até que por fim observei a relação entre as palavras, a justiça de Deus é nele revelada, como está escrito, o justo vive por fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, da fé. Comecei a entender que o sentido é o seguinte: através do Evangelho é revelada a justiça de Deus, isto é, a justiça através da qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito. O justo vive por fé. Então me senti como renascido e entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Aí toda a Escritura me mostrou uma face completamente diferente. Fui passando em revista a Escritura na medida em que conhecia de memória, e também em outras palavras encontrei as coisas de forma semelhante. Obra de Deus significa a obra que Deus opera em nós, virtude de Deus pela qual Ele nos faz poderoso, sabedoria de Deus pela qual Ele nos torna sábios, assim como antes eu havia odiado violentamente a frase justiça de Deus. Com igual intensidade de amor, eu agora a estimava como a mais querida. Deus justo, justiça de Deus, é aquela que é conferida pelo próprio Deus em Jesus. Não é eu
através das minhas ações, tentando subir degraus de santificação para chegar até Deus e a sua santidade, mas é Deus que vem na minha miséria, desce até mim e me ama de maneira incondicional. Agora, eu não faço obras para ser salvo e para chegar até Deus, mas eu faço obras porque eu sou salvo, porque eu sou amado, porque eu fui amado primeiro, portanto eu passo a amar como fruto do Espírito na minha vida. Uma vez que eu fui alcançado por graça, eu ofereço de graça o que Deus tem me dado. Que o Senhor possa te ajudar nessa tua peregrinação espiritual a entender que muitos estão tentando subir degraus através da sua santificação pessoal, enquanto Deus desce na nossa miséria para nos encontrar onde nós estamos e ali nos perdoar, nos resgatar, nos transformar para a sua honra e para a sua glória. Que Deus nos ajude na transformação de fé em fé para a glória dele. Amém.